Olá, e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela venha ser sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. E a paz de Cristo, ela habite no teu coração. E a paz de Cristo, ela reine na tua alma, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-lo para uma breve meditação da palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 51. E o seu verso de número 10, e nos diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra e de toda a glória. A Bíblia, ela vai nos dizer: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão afastados da glória, da comunhão, da presença do Senhor. A Bíblia ainda nos informa, e louvado seja Deus, Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, isso é a causa do pecado na vida de um homem, na vida de uma mulher. O pecado, ele causa isso nas nossas vidas. O pecado, ele transmite tristeza, transmite dor, transmite sofrimento para os nossos corações. O pecado nos afasta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus ele fez o homem e a mulher, Adão e Eva, colocou no jardim do Éden. Louvado seja Deus. O Senhor Deus deu uma ordem para Adão e Eva, dizendo: olha, de todas as árvores que estão no jardim, delas vocês podem comer, mas a árvore que está no meio do jardim, essa vós não pode comer. Louvado seja Deus. Mas Adão e Eva, louvado seja Deus, foi surpreendido pela serpente. Eva, louvado seja o nome do Senhor, foi enganada pela serpente, dizendo: olha, Deus disse isso porque certamente se você comer dessa árvore, você vai se tornar como Deus. A mulher olhou para a árvore, para o fruto, e viu a beleza do fruto, desejou no seu coração e comeu daquele fruto e deu ao seu marido. Mas aí vem a consequência do pecado, aí vem a consequência das suas ações, das suas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no variar da tarde, Deus descia para conversar com Adão e Eva. Todos os finais da tarde, Adão e Eva recebiam a presença do Senhor Deus. Porém, o pecado afastou o homem de Deus. O pecado nos fez e nós perdemos a semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor. O homem perdeu o privilégio que ele tinha devido ao pecado. Por causa do pecado, o pecado e as suas consequências nas nossas vidas, ele tem nos afastado diante do Senhor. Ele tem nos tirado a comunhão com o Senhor Deus. Louvado seja Deus. E este salmo, ele foi escrito pelo salmista Davi, depois de ter pecado. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Davi, louvado seja Deus, deixou os seus soldados, os seus comandados ir para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi ficou em casa. Davi começou a passear no palácio, a andar no pátio do palácio. De repente, Davi observa e vê uma mulher muito bonita, muito linda, se banhando. Louvado seja Deus. Davi chama um de seus criados e pergunta quem é aquela mulher. E o seu criado vai responder dizendo: olha, ela é a mulher do teu servo Urias, um soldado, um guerreiro teu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi mandou o seu criado chamar aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher veio, louvado seja Deus, e Davi possuiu aquela mulher.
Davi cometeu um ato de adultério, louvado seja Deus. E na lei de Israel, Davi era para ser apedrejado. Louvado seja o nome do Senhor. Davi era para ser morto, mas Deus usou de misericórdia para uma vida de Davi. Deus teve compaixão quando Deus usou o profeta Natã para profetizar. Louvado seja Deus para Davi. Natã, ele vai trazer ao coração de Davi uma história, uma parábola, dizendo: olha, rei, existia dois homens, um rico e um pobre. Um rico tinha tudo, tinha as suas ovelhas, louvado seja o nome do Senhor. Mas o pobre, a ovelha ele comprou com tanto sacrifício, com tanto esforço, louvado seja Deus. Veio um viajante e veio pousar na asa daquele rico, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele rico, ao invés de pegar as suas ovelhas e tinham em fartura, ele foi e pegou uma ovelha, a ovelha do homem pobre, a única ovelha que ele tinha, e matou e deu para o homem, o viajante, comer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que desceu uma ira em Davi. Davi ficou revoltado e disse: este homem é digno de morte. Louvado seja Deus. E o profeta, debaixo da direção de Deus, apontou o dedo para Davi e disse: este homem é tu, ó rei. Louvado seja Deus. Este homem é tu. E eu imagino Davi se prostrando de joelhos e clamando ao Senhor, pedindo a sua misericórdia. É o momento e Davi, louvado seja Deus, ele peca, o Espírito Santo de Deus se afasta. Há momento e o homem, ele peca para com Deus, o Espírito Santo se afasta da vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E assim não foi diferente com Davi. Davi pecou, Davi adulterou, Davi planejou um assassinato. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos pecados ocorreram na vida de Davi, louvado seja Deus, e por causa deste pecado veio as consequências no lar, na asa de Davi, louvado seja Deus, começando pelo filho, e ele teve com Betseba, um filho através do adultério. Aquela criança morreu, louvado seja o nome do Senhor, e depois a espada do Senhor ficou estendida sobre a asa de Davi, louvado seja Deus. De repente um dos seus filhos violenta a sua filha, a sua irmã, louvado seja o nome do Senhor. O outro filho de Davi, louvado seja Deus, tenta tomar o reino do pai. O outro é matar o pai, persegue o pai, mas a opressão ficou na vida de Davi. Davi teve que conviver com aquilo, mas no momento Davi ele se humilha diante do Senhor. Davi ele vai orar a Deus. Davi ele vai clamar a Deus, porque Davi ele é sensível à voz do Espírito Santo do Senhor. De repente Davi sente falta da presença do Senhor. De repente Davi sente falta de ouvir a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Quando o crente, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus é acostumado a ouvir a voz do Senhor, é acostumado a sentir a presença do Senhor, e os seus ouvidos é sensível à voz do Espírito Santo. E neste momento Davi começou a sentir um vazio dentro do seu coração. Davi começou a sentir, louvado seja o nome do Senhor, uma dor, uma agonia, um sofrimento pela falta da presença do Senhor Deus. Louvado seja Deus. Coisa terrível é quando a presença de Deus se afasta das nossas vidas. Coisa terrível é quando já não somos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Coisa tremenda é quando nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor Deus nas nossas vidas. E isto estava acontecendo com Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que era acostumado a sentir a presença do Senhor. Um homem que, segundo a Bíblia, louvado seja Deus, era a menina dos olhos do Senhor Deus.
bendito. Um homem e era segundo oração de Deus. De repente este homem estava sentindo um vazio no seu coração por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado tem as suas consequências. O pecado, ele nos traz o sofrimento. O pecado, ele nos traz a angústia. O pecado, ele nos traz a dor. O pecado, ele nos traz um desespero. O pecado, ele nos traz a doença na alma. Louvado seja Deus. Mas Davi, ele vai orar ao Senhor. Davi, ele vai suplicar a Deus e ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Davi suplicando a Deus e pedindo a Deus em oração, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Davi ora, almeja um coração puro diante do Senhor. Davi ora, almeja um espírito reto, deseja andar na presença do Senhor com sinceridade, com retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, precisamos ter esse mesmo sentimento que Davi teve. Precisamos nos humilhar a cada dia mais na presença do Senhor. Precisamos descer cada dia mais na presença do Senhor em oração, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, pedindo a Deus perdão pelas nossas iniquidades. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós somos ingratos para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi não para por aí. O versículo 11 vai nos dizer: não me lances fora da tua presença e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. É a oração de Davi para com Deus, é a súplica de Davi para com Deus, é o clamor de Davi para com Deus. Não me lances fora da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor, e é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja Deus. Davi suplicando a presença do Senhor, Davi almejando a presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que quando Moisés estava no monte em oração, orando ao Senhor durante 40 dias, o Senhor estava dando a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, e o povo estava lá embaixo aguardando Moisés. De repente o povo começou a pecar, de repente o povo fez um bezerro de ouro para adorar, achando que aquele bezerro de ouro era um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, quando Moisés desce, a ira de Moisés se acende contra o povo, a ira de Moisés se acende contra Arão, a ira de Moisés se acende contra aquele bezerro de ouro de uma certa maneira, e Moisés lança as 2 tábuas dos 10 mandamentos sobre o bezerro de ouro, destruindo o bezerro de ouro. Mas a indignação de Deus para aquele povo, Deus disse para Moisés: Moisés, a partir de hoje a minha presença não irá com vocês. Pode seguir o teu caminho, Moisés, pode conduzir este povo, mas a minha presença não irá com este povo. E Moisés disse para o Senhor: Senhor, eu não arredo o pé daí sem a tua presença. Sem a tua presença, Senhor, eu não arredo o pé daí. Louvado seja o nome do Senhor. O homem sem a presença de Deus, ele não é nada. Ele pode ter tudo neste mundo, pode ter uma Ferrari, pode ter um iate, pode ter um jatinho, mas sem a presença de Deus, ele não é nada. Louvado seja o nome do Senhor. É como uma folha seca caída no chão e vai para onde o vento levar.
Assim é o homem sem Deus, assim é o homem sem o Espírito Santo de Deus, assim é o homem sem a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela nos alegra, a presença do Senhor, ela nos preenche o vazio do nosso oração. Louvado seja Deus. E Davi sentiu isso na pele, sem a presença do Senhor. Davi suplicou a Deus: Senhor, não retires de mim a tua presença, não retires de mim a tua presença. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus e é digno de todo poder, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Davi suplia a Deus: e não retires dele o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, confortando o coração dos seus discípulos, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos guiará em tudo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia, o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, o Espírito Santo de Deus é quem nos conforta, o Espírito Santo de Deus é quem nos traz a paz, o alívio. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos abençoa, o Espírito Santo de Deus é que nos intercede diante do nosso Deus, um gemido inexprimível. Louvado seja Deus. Imagine um homem sem o Espírito Santo de Deus, imagine um homem sem a presença do Senhor, é como zumbis. Louvado seja Deus. Você já assistiu aquele filme de zumbis? A mesma coisa é o homem sem Deus, anda perambulando sem Deus, sem paz e sem salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, fique com essa palavra, receba esta palavra no teu coração, faça como Davi, suplique a Deus, peça a Deus misericórdia, peça a Deus perdão pelo seu pecado. Louvado seja Deus. Se inscreva no meu canal, irmão Luiz Mauro, dê o seu like, compartilhe com mais alguém, deixa a sua mensagem. Louvado seja Deus. Deixe o seu pedido de oração em nome de Jesus, e Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz.